palestras no estudo com Rav Lightman. Shalom. Recordo a vocês que vocês conhecem o formato. Aqui no estúdio nós falamos sobre o estado no qual Rav Lightman passa uma lição com relação a um tema. E sobre os desempregados, as pessoas sem ocupação que pensamos que devem ter aqui em nosso estúdio, para que possam aproveitar. Nós agora falaremos sobre um ato que devemos fazer em nossa vida. Todos os demais atos, ações, nós temos mencionado com relação à livre escolha, ao livre-arbítrio que o homem tem. E só temos uma atividade que fazer, corrigirmos a nós mesmos. Que todo esse processo que nós passamos em nosso desenvolvimento, na evolução, é necessário, obrigatório, porque o egoísmo vai crescendo, geração em geração. Não há outro ser como o homem, que todo o tempo vai se desenvolvendo durante sua vida, todo o tempo vai mudando. Quer dizer, como está escrito, um bezerro pequeno é como um touro grande. Os animais, nesse momento do seu nascimento, têm suas forças iniciais. Como cuidar-se? Logo depois de um certo tempo, muito curto depois do nascimento, já sabe como não se prejudicar a si próprios. Pelo contrário, o homem que não recebe ensinos do seu entorno, não sabe como cuidar-se. E depois também, toda a sua vida deve estudar e aprender. Todo o tempo vai mudando. Todo o tempo está nesse desejo diferente. Uma vez é atraído por uma coisa, outra vez é atraído por outra. Não é constante. Nos encontramos com nossos familiares, amigos, que nós não vimos há muito tempo, e perguntamos: que é o que dizem? Eu não trabalhei nisto, estava naquilo, tampouco na vida, tampouco na família. Se interessa em outras coisas, estive aqui, acolá, fiz várias coisas diferentes. Não é constante. O homem é inconstante. Porque todo o tempo vai mudando e despertando novos desejos diferentes, que por si próprio não pode dizer o que vai acontecer dentro de um pouco espaço de tempo. Quiçá alguns anos. Podemos ver isso em nós mesmos e nos demais também. Através da nossa vida, podemos ver que cada geração é diferente uma da outra. Quanto que a cultura, o ensino, a educação, a relação na família, entre as pessoas de uma forma geral. Em geral, o estado do país, tudo muda. Opostamente, completamente ao que acontece com os animais, ao passo no qual se encontra. Por isso, de vez em quando, devemos diferenciar isto. Esses dois aspectos, o homem, quando está se preocupa do seu corpo, alimento, casa, isso ele se ocupa como se fosse um animal. Esse animal, esse ser vivente, o trata de maneira racional, equilibrada. Também fazemos aqui muitos atos supérfluos que não tem nenhum sentido em realizá-los. Há coisas boas nisso, mas se utilizamos de uma forma exagerada, nós prejudicamos. E se por outro lado, se nós baixamos nosso consumo e não necessitamos coisas supérfluas, fazemos um grande favor. Não envenenamos o mundo, não consumimos e destruímos e poluímos. Como dizem que é preferível utilizar coisas más que muitas coisas boas, poucas coisas más do que muitas boas. Tudo que é exagerado pode causar mais dano que um pouquinho de coisas más, que podem envenenar. Temos já falado sobre isto.
que nosso consumo e nossa vida material, relacionado com nossa vida, nossas crianças, tudo, deve trazer-nos finalmente a um estado de equilíbrio, um nível de equilíbrio, um nível de consumo normal, e não que nos envenenemos e sintamos esse exagero. Que devemos entender que somente até aqui é saudável, a partir daqui não. E assim, que significa tudo o demais que o homem deve fazer? Mencionamos que o homem deve preparar-se para formar o homem sobre o seu nível vivente, como se pertencêssemos a dois mundos, o mundo do homem e o mundo do ser vivente. E justamente este nível de ser vivente, de homem, por sobre este mundo, devemos realizar aqui um grande formato. Devemos formar sobre nós um grande homem que não nasceu, de fato. Cada um. Nós temos nascido como viventes, paridos de nossas mães, talvez o quanto? 2 quilos, 3 quilos? De uma maneira sã. E vai crescendo. E como nós criamos, pensamos somente no nível material, que seja saudável, que coma o que é necessário, que seja bom. É só um corpo vivente, nada mais. Logo, quando vai crescendo, nos preocupamos de como ele atue com relação ao ambiente, como atue com relação à luz, à escuridão, como começa a utilizar o seu corpo. Vemos que não controla suas ações, mas logo, pouco a pouco, vai conseguindo domínio sobre o seu corpo. E pouco a pouco vai se desenvolvendo. Mas se não terminamos isso como homem, nós nos preocupamos por ele, especialmente o que seria um homem de fato. O que seria frente a nós? Seríamos animais bestiais, seres bestiais. O homem se forma homem somente ao receber educação, e assim vamos nos desenvolvendo. A questão é que o homem recebe uma educação egoísta, e nós vamos desenvolvendo isso, que saiba aproveitar o mundo. Entendemos que por mais segurança, não faça dano ao demais, seja um bom rapaz, não tome algo dos demais, não arranque a força, compartilhe com teus amigos, isso é bom. Assim se comportaram contigo de maneira correta e boa. Entendemos que educamos as crianças de tal maneira, suas relações, que atuam entre eles, e o entorno, assim o entorno, de volta, se comportará com eles de uma maneira boa. Por isso, todos nossos estudos, com as crianças, nós os ensinamos a cuidar das relações com os demais. E isso é mais seguro. É completamente, é uma segurança, mas é muito mais seguro que as pessoas encontram, não desejarão danificar, não te faça inimigos. Assim nós entendemos e por isso educamos dessa maneira, mas nosso ego e também o ego geral, o que nós vemos nos meios de comunicação, na televisão, por todos os lados, e também em geral, o resultado disso é que é dado exemplos maus. Que nós não desejaríamos, mas por falta de outra opção, dizemos aos nossos filhos: vejam, aprendam a ser boxeadores, vejam, venham ser advogados, entra no grupo que aprende como lutar, mas
esteja em boas relações com os demais e aprenda como proteger-te quando o homem vai avançando mais e mais. De geração em geração, as pessoas estão em más relações uns com os outros e cada um se preocupa de maneira egoística a sua riqueza, a sua felicidade própria, sua própria alegria, seu êxito próprio, somente prejudicando os outros. Quando chegamos agora a esta crise, em toda nossa evolução, em tudo que nós temos passado através das gerações, entendemos que não temos outra opção. Temos um grande armamento em nossas mãos. Quase aniquilamos o planeta e tiramos todos os seus recursos naturais, influenciamos o clima, a ecologia, toda a humanidade, até o espaço ao redor do planeta está todo cheio de sujeira. E já é um problema isso. Por tudo, por todos. E nós estamos atentos com nossa vida. O que acontece? Em todos os problemas que nós temos na educação, conhecimento, tudo o que acontece na nossa vida. E aqui chegamos, finalmente, há uma decisão que não temos outra opção senão mudar o homem. Devemos, como têm dito os nossos pais, ser um bom menino, não lutar com os demais, não bater nos demais. E então, terá muitos amigos. Em uma boa sociedade. Não se aproxime de más pessoas, mas de bons meninos. Assim devemos seguir, educando-nos dessa maneira, porque o estado das coisas é muito ameaçador a nossas vidas também. Por isso, a única correção que devemos realizar é sobre nós mesmos, na mesma altura da vida animal, da vida do corpo, a qual nós devemos manter, devemos sustentar, prover o necessário. Por sobre isso devemos formar-nos, não como animais, mas como humanos, como homens. Todo o nosso trabalho pessoal, ou geral, social, do grupo mundial, deve ser, em resumo, educar a nós mesmos, passar do ódio recíproco, do orgulho, inveja, domínio, que devemos utilizar em nossa relação ou relações interpessoais, trazer ao caminho da garantia mútua, ao amor. Não são palavras somente bonitas, não temos outra opção. A natureza clama por isso, traz um estado no qual, se não façamos isso, vamos a mau caminho e não vamos chegar a lugar nenhum. Vemos que nos últimos tempos e no último século, nós desenvolvemos uma economia mundial. מסחר בינלאומי, תרבות בינלאומית, תיירות בינלאומית, קשר בין כל מיני צורות בינלאומית, שאנשים עוברים ממדינה למדינה וטסים ונהנים מזה, ובכל זאת אנחנו רואים שלא. אנחנו מגיעים למצבים הלא נעימים. אנחנו בהתפתחות שלנו, צריכים להתפתח הלאה, צריכים כאילו להתחבר בינינו. Não sejamos somente um mercado comum na Europa, mas no mundo inteiro podemos ver que nosso ego tem nos feito avançar, mas nos perturba estar em relacionamento uns com os outros. Ao tratar de entendermos uns aos outros, podemos ver isso na Europa. Que as pessoas entram em choque dos países na Europa. Podemos ver que eles são vizinhos uns dos outros, dependem uns dos outros, já não tem quase fronteiras, e isso tem uma só moeda e de toda forma, algo que incomoda, e precisamos avançar nisso. A Europa pode ser uma força muito grande. Temos a América, a Rússia, digamos, China, pode ser também Índia, Brasil. O que acontece com a Europa?
essa que está debilitando. Não podemos unir em uma potência grandiosa que seja de uma maneira egoísta, sobrepor-se sobre todas essas debilidades. Não pode, não são capazes, porque há muitas diferenças em sua educação, em sua história, não podem sobrepor-se em essas relações que já existem. E aqui devemos ver se é possível unirmos-nos entre todos e todas essas diferenças, sobrepor as diferenças. Como estudamos que nossa maneira de correção do egoísmo, que deixamos de lado sobre todas as diferenças, por sobretudo, podemos sobrepor-nos através do amor, como uma cabana de amor. E cada um por dentro, cada um possa exercer suas criações, sua cultura. Pode dar um exemplo da minha família. Meus pais, médicos, por outro lado, engenheiros, minha esposa, é muito difícil dizer o que me ocupo. Eu me ocupo de ontologia. Antes disso, me ocupava disso de biocibernética. Meu filho se ocupa de publicações, o outro em filosofia. Todos são muito diferentes em seu caráter, mas há uma liga, um fio condutor. É um acordo que nós pertencemos a uma família. Pode ser que nós também temos que entender que pertencemos a uma família. O que quer dizer de fato? Apesar que somos diferentes uns dos outros, e tão diferentes em nossas opiniões, em nosso caráter, comportamento, posso ver, se não fosse por uma força que está por sobre as diferenças que nos separam, nos uniríamos por outro modo. Nunca. Então, a pergunta é, se podemos fazer o mesmo para poder viver em sociedade, para salvarmos-nos das guerras e aniquilação, de ter furacão, tempestades, vulcões, erupções, o sistema econômico falido, não podemos fazer isso. Isso entre nós? Como se diz, o homem está já num estado muito grave. Por isso devemos entender que chega um método mais importante que todas as ciências, que cada ciência, cada ocupação na vida se mede segundo o quanto pode ser benéfico à nossa vida. E aqui nós temos um método de união, um método de salvação para nós, de desse sistema, esse mais importante sobre as outras ciências, e devemos nos ocupar dela de uma maneira muito séria, porque esse sistema educacional, educação integral, nos salvará de todos os males que existem e que não somente anular os perigos que estão frente à humanidade, como guerras, bancarrota, falência, em todo o mercado mundial, fome, problemas, pestes, podemos chegar fora do mal,
nos aflige, que nos governa e nos cerca, nos traz também ao bem, traz a um estado no qual nos sentimos que vivemos nesse novo estado. Podemos descobrir entre nós, a relação entre nós, o que se chama nível do humano falante, nesse lugar onde nós estamos em conexão com a interioridade, a natureza, com o motor que faz funcionar todo esse processo de desenvolvimento, nesse pensamento, nessa força tão grande que é a natureza, que nós abrimos uma sensação, começamos a sentir a natureza de tal maneira que nós começamos a sentir a eternidade da natureza. Viver nisso é o que nos dá esse sistema de correção, esse sistema de educação integral. Por isso, essa sabedoria, esse método, está por sobre todas as outras ciências que existem na humanidade. Devemos conhecer que, segundo o resultado dela, que nós valorizamos cada método e cada ciência, não há nada tão próximo disso. E assim, quando nós entendemos a importância desse sistema de ensino integral, sentimos que não é importante sobrepor-nos, mas passar a isso aos demais é muito importante também. Enquanto isso pode influenciar os demais e que influencia em contraponto a mim mesmo, é um retorno e na medida dessas conexões mútuas. E assim podemos avançar. Por isso, é muito importante não somente aprender como estar em relações boas uns com os outros, mas como influenciar de maneira boa e dar exemplos uns aos outros, que cada um de nós, tal qual nossos pais têm nos ensinado como jogar, como viver a vida, como estar em boas relações com os demais, nós também devemos educar uns aos outros, os maiores e menores, como seguir adiante. Por isso nós devemos todo o tempo estarmos preocupados e sermos responsáveis, dar exemplos, amigos, pessoas maiores e menores, também em idade e nível, por todos e para todos. Isso nos traz uma boa oportunidade que cada um, seu comportamento com relação aos demais, depende do futuro da humanidade. Não são somente belas palavras estas. Desejamos ou não desejemos ou não desejemos, conscientemente ou não, de todas as maneiras, por isso, de levar em conta, de levar em consideração nosso comportamento com relação aos demais, isso nos exige uma natureza, em verdade, de receber toda essa educação integral de uma maneira muito séria, entender que justamente isto é o que a humanidade espera, isto é o que necessita, e isto receberá de forma belíssima se nós podemos continuar a contribuir com esta educação, como uma vez nós recebemos isso dos nossos pais, de uma maneira bela, que cada pessoa tenha essas reminiscências. Estou certo que ele gostará que isso aconteça. Cada um tem um desejo com relação a isso, porque nós, em verdade,
devemos desta maneira אנחנו crescer. בעצם צריכים בצורה כזאת כמו- בכלל לגדול. וכמו שבגיל E temos crianças. הקטן, E como também na nossa ב- juventude, nossa בשנת infância, הפעוטות, nós necessitamos que nossos אנחנו pais חייבים רק se להורים comportassem conosco de uma maneira שיתייחסו אלינו amorosa. באהבה, כי לא E assim לא devemos מבינים entender que אנחנו devemos כעולם criar יותר um רחב, אבל אנחנו mundo צריכים לבנות grandioso עולם e כזה belo יפה que depois dos וגדול, pais שאחרי nós ההורים começamos a sentir amor אנחנו מתחילים por להרגיש nossos יותר amigos אהבה e seguimos a dar מהחברים uma שלנו educação הקטנים, correta e ואחרי logo שהם na יותר escola, גם na מקבלים חינוך universidade, נכון, nos lugares de ואחר trabalho, em כך todos os lugares, בבית quer ספר, dizer, באוניברסיטה, quando eu בכל מיני passo de מקומות mão a עבודה, mão, בחברה, בכל מקום. mais e זאת אומרת mais, שאני עובר mais e מידיים mais לידיים, tempo, יותר toda a ויותר humanidade, todo o conhecimento fica. הרחבות, גדולות Sinto esta של כל mesma האנושות, relação וכל הזמן אני de מרגיש amor. אותו היחס של Nós ההתחשבות, fomos nascidos אהבה, כמו em amor. שנולדתי מתוך זה, E assim continua מאהבה essa בין sensação אבא ואמא, por toda a וכך vida. אני ממשיך Até את que ההרגשה הזאת sinto לכל isto, החיים. este amor עד שאני geral, מרגיש como uma lei da את האהבה natureza, הכללית הזאת e כחוק sinto a העליון, כחוק harmonia הכללי של que está הטבע. em todo esse sistema. ואז בזה אני מרגיש את ההרמוניה שהיא נמצאת E בכל assim nós המערכת הזאת. criamos esse sistema entre nós. זה Isso se שאנחנו chama בונים את המערכת criar כזאת בינינו, invólucro correto, זה um נקרא entorno לבנות correto המעטפת para- הנכונה, או סביבה para educar a הנכונה, pessoa, cada um. לחנך את האדם, כל אדם ואדם. E וזה שאנחנו enquanto nós formamos as pessoas dessa maneira, בונים כאלו בני אדם, criamos זה um נקרא nível שאנחנו בונים באמת אדם, דרגת falante המדבר, por sobre מאותם isto, sobre פרא esse אדם, nível מאותם animal, החיות, no qual nos encontramos hoje em שבינתיים dia. אנחנו E assim, נמצאים בצורה כזאת. nossas relações lindas, לכן, recíprocas, ביחס היפה הזה, בהתחשבות, בהדדיות, בהשפעה הדדית, אנחנו duas maneiras de comportamento. מקיימים כאן Um comportamento שתי lindo, צורות התנהגות. com relação aos התנהגות homens, היפה, no nível הטובה, humano, כלפי בני אדם, nosso plano, בדרגה האנושית, e uma boa relação במישור שלנו. והתנהגות היפה והטובה כלפי הטבע הכולל, חוק הכללי של הטבע, שהוא influência גם כן mútua e amor. השפעה הדדית ואהבה. E a natureza, שמתוך dessa דווקא maneira, nos הכוח הזה criará הכללי, todo esse processo, e dentro do mesmo, בונה את כל התהליך, no qual todavia ובתוך nós התהליך estamos, של- devemos aqui assim שלו אנחנו נמצאים. fazer um reforço לכן אנחנו כאן em dois מקבלים aspectos, עדות que nós וחיזוק estejamos משניים. na sociedade מזה humana de שאנחנו uma maneira bela e correta, נמצאים e בחברה האנושית também בצורה que nos יפה וטובה, encontramos em equilíbrio com a natureza. ומזה שאנחנו E assim נמצאים ganhamos de dois באיזון lados. עם הטבע. ואז מרוויחים משני הכיוונים. E aqui nós podemos ver וכאן אנחנו גם כן יכולים לראות que nos שאולי יהיו equivocaremos. לנו Pode טעויות ser que temos ויחס que לא מאוזן. tratar a אולי פעם natureza de uma אנחנו maneira נתייחס לטבע, equilibrada, העיקר אנחנו צריכים como להתייחס לטבע vejam os בצורה מאוזנת. ecologistas, כמו שאנחנו רואים שנגיד esses que se אקולוגים, preocupam com a אלה natureza, הירוקים somente com a למיניהם, natureza e os animais, שדואגים לטבע, ורק על somente הטבע, sobre o ורק על nível החיות, ורק על de על vegetal e העולם vivente, הצומח vemos וחי. que isso não ajuda muito, ואנחנו רואים porque שזה לא se uma עוזר relação להם correta com os כל כך homens, לשמור על הטבע. que os homens כי estão numa בלי relação יחס בין correta בני entre אדם eles, בהתאם לזה. não podemos cuidar da שבני אדם יהיו natureza, ביחס הנכון ביניהם. depois do אנחנו לא יכולים outro. לשמור על O הטבע. homem זה תלוי בזה. se comporta bem, quando se שבזה comporta bem, שאדם נעשה com relação a טוב, tudo, inclusive com הוא relação à נעשה טוב natureza. להכל. הוא גם ישמור על הדומם ועל צומח ועל החי. Utilizará os meios para sua existência. הוא Não mais do ישתמש que בהם isso. Então a natureza לאוכל נפש, agradecerá מה שנקרא, לא e יותר voltará ao מזה. equilíbrio. ואז הטבע E tudo que temos יחזור feito e לאיזון. visto nesse sentido, וכל e הדברים temos שאנחנו desenvolvido, פגענו בו não é nada בהשמדת disso. Temos ממש aniquilado parte da natureza, חלקים mas שלמים ela se ממנו. recuperará הם com uma יחזרו mudança de comportamento da ויתעוררו nossa parte ו- e aparecerá frente a ויבואו nós שוב de maneira equilibrada. E isso equilibrará o mundo também. ויתאזנו Devemos nesses dois aspectos, לכן אנחנו צריכים como tratar משני ao homem הכיוונים האלו, ou a natureza. איך Antes de mais להתייחס nada, educar o homem. לאדם או להטבע. E logo קודם להתייחס dar לאדם, amor ao קודם homem, לחנך את האדם. chegaremos ao amor à מאהבת אדם natureza. לאהבת הטבע הכללי. Essa é a direção que devemos כך seguir. צריכים ללכת. זה הכיוון. Mas também
Ao tratar ao homem, devemos entender que vamos chegar ao equilíbrio com a lei da natureza. Em todo o nosso desenvolvimento, tomar essas duas coisas e levá-las em conta. E o resultado disso, coloco frente a mim, tenho frente a mim um processo. Com relação às outras pessoas, com os demais, logo chegaremos ao amor que está na natureza. E assim termina a minha correção pessoal. Esta correção que devemos criar por sobre o nível do vivente e do nível do falante é nosso processo. Provém do lado humano em mim, não do meu corpo, porque eu não realizo pelo meu corpo, porque essa é a minha ferramenta somente, a minha vasilha está aqui, e minha relação entre eu e os demais, como antes era mal, atuação através de palavras, pelo de fato que tem que ter palavras e atos. Quando o homem fala consigo mesmo e aos demais, como devemos mudar, em que direção mudar, que as necessidades de influência para chegar ao amor comum é o processo que nós devemos passar, essa sabedoria. Logo chega o pensamento que isso é o que se antecipa a palavra que antes devo criar. Isso chega de uma conta interna que eu a consigo e a faço dentro de mim e provém do meio ambiente que me influencia. E cria o pensamento e as palavras. Pode ter um esforço através disso. E assim, devo tomar essas horas livres por fora das minhas necessidades animalescas, que eu esteja em estudo para poder educar-me nessa educação integral que digo, ou que eu esteja em difusão com relação aos demais, trazer a todas as pessoas a um nível único, que todos vivam sobre a linha da pobreza de uma maneira honrosa, que todos recebam o que seja necessário e que cada um sinta que está aconchegado e ninguém está de maneira inferior, estado inferior aos demais. Também o pensamento, as palavras, os fatos, atos e fatos devem estar unidos na construção da sociedade na qual todos estão unidos de uma maneira integral em um sistema analógico, de tal maneira que o pensamento me organiza, que devo estar influenciado pelo entorno. Esse pensamento tira através de palavras e logo realizo pelo fato de que influencio de fato na educação, influencio através de que trago à existência todo mundo, que não exista nada no mundo que sofra de fome ou coisas necessárias para a sua existência. Isso é todo o nosso trabalho. Nisto nós podemos chegar ao equilíbrio com a natureza, que todo o tempo nós devemos mencionar que esse é o nosso propósito e nossa meta. E há que nos livrar em nós a um equilíbrio geral. Contudo, e o resultado disso, que nós formamos um sistema redondo, completo.
E nisso, nós terminamos, concluímos o processo de evolução, nosso processo de evolução, que todo esse processo da criação da vida no planeta chega a um estado equilibrado ao seu final. Não que se termine tudo. Como os cientistas nos dizem, que em pouco o sol se apagará, não importa, podemos esperar. Nós chegamos a um estado no qual, no desenvolvimento do homem, se ele chega ao equilíbrio com a natureza, em uma harmonia geral, não tem mais opressão do lado da natureza, e assim se pode viver uma harmonia plena. E pode ser que possamos chegar, possamos sentir que esse processo é um processo exitoso, está em nossas mãos. E aqui nós podemos entender que esse desenvolvimento, quer dizer, essa verificação, correção, de passar a egoísta, altruísta, não depende do tempo. Isso pode mudar de uma geração. Isso tudo depende do homem. Quando o homem deseja mudar, e temos estudado já com relação ao livre-arbítrio, que o nosso desejo depende do entorno, quando junto com vocês, que cada um não trabalhe somente para si mesmo, que cada um se convença. Isso não dará nenhum fruto bom. Devemos criar uma sociedade, um entorno que nos influencie, e cada um dará. Então, adiante a criar um bom entorno a todos nós, com o qual nos convenceremos e queremos mudar, estamos unidos em uma garantia mútua. E com relação a isso, chegamos a uma medida tão intensa de influência pelo entorno que a nossa mudança vai ser muito rápida. Não depende em nada do tempo. Todos os graus, até o vivente, serão desenvolvidos por milhares de anos, porque eles se desenvolvem através do ego que se deve desenvolver-se em nós. Nós nos desenvolvemos dessa maneira porque, da parte da natureza, o ego foi aumentando, e com relação a isso nós realizamos mais e mais e mais, mas agora esta força de desenvolvimento, este passo de desenvolvimento está em nossas mãos, porque tudo depende do entorno. E agora, esse entorno, de maneira artificial, enquanto eu posso formar mais e mais rápido, mais influenciarei de maneira mais ampla, mais forte com relação. E necessito de todos que estão envolvidos, psicólogos, sociólogos, para poder influenciar de maneira benéfica e fazer com relação a mim uma influência muito maior. Podemos ver isso nessa geração, em uma vida feliz, e poder ver que deixamos nossos filhos bem. E assim, por esse motivo, se nós dividimos aqui os desejos do homem, nossos desejos se dividem em duas partes. Os desejos relacionados com o homem particular, pessoal, e os desejos sociais, coletivos, vamos dizer assim. Para si próprio, o homem deve limitar os seus desejos, somente chegar ao que necessita para a sua subsistência e desenvolver quanto mais do que ele possa seus desejos sociais segundo
ביחס לאחרים. לאחרים לפי החוגים. לחוג amigos, הקטן ביותר, pouco maior, esse חברים ciclo שלי, maior ainda, אחר até כך que se יותר desenvolva גדול, אחר כך יותר גדול, עד שאני quanto seja אפתח את possível por עצמי על ידי influência da השפעת הסביבה sociedade, ביחס היפה וטוב, com uma garantia מהתחשבות mútua e amor a todo mundo. לאחריות, לערבות Por isso, הדדית ולאהבה לכל העולם. Aqui devemos entender que esses ciclos כאן אנחנו צריכים להבין que שבהדרגות האלה, nós בחוגים האלו שאנחנו יוצאים compreendemos מעצמנו, mais e mais a וקולטים יותר relação ויותר entre היחסים עם כל entre esses círculos, quanto mais amplos חוגי eles são, האנושות האלו, עיגולים, quando tem mais entendimento, mais יותר רחבים, sensação, אני מקבל incluo יותר em חוכמה. todos. אני מקבל Com isso יותר posso הרגשה. sentir toda a אני realidade, נכלל toda a מכולם. natureza, e com מתוך isso זה eu אני מרגיש את posso כל המציאות עד שאני abrir מרגיש aqui כל a הטבע. mim uma nova ויוצא שבזה אני realidade פותח לעצמי na qual הריאליות eu החדשה, existo, המציאות החדשה. de maneira na Sheba qual eu Anikai. saio de mim e sinto os demais, e isto em verdade é a ומרגיש את כולם. existência do homem no וזה nível באמת de homem קיום falante, האדם ברמת que a natureza האדם nos המדבר, preocupa com isso. שהטבע הכין לנו, E chegamos à וכך realização אנחנו correta da nossa מגיעים existência nesse mundo. ליישום הנכון של הקיום שלנו כאן בעולם הזה. דיברת על זה שכשהיינו קטנים, אז ההורים שלנו הנחו אותנו להתייחס יפה Creio ובגן que וכן הלאה, כי ככה יהיה לנו טוב podemos dizer que isso é tudo que וזה eu אני queria חושב משהו dizer. שבאמת כל אחד Isso זוכר. está baseado ואחר כך אמרת artigo, שבעצם כמו שאז mandamento. שהיינו קטנים, E também שאמרו falei לנו pouco שכדאי שנתייחס no יפה אחד método de לשני, Kabbalah com אז relação ככה às אנחנו outras בעצם צריכים היום, ciências, כי as outras כשאנחנו אנשים בוגרים, sabedorias, לארגן לנו כזו com סביבה, relação às שתמשיך ciências בעצם לומר לנו externas. את אותו דבר, תתייחסו יפה זה Sim. לזה. כן. ואת זה Alguns אני חושב pontinhos שהבנתי, פחות no או meio da יותר. minha palestra. רק לא הבנתי, אמרת גם שאנחנו צריכים O quanto é להתייחס importante יפה com relação à nossa ciência. Desejo perguntar alguma coisa? Sim. אז עם זה אני לא כל כך מבין מה לעשות. Você mencionou que quando éramos pequeninos, nossos pais nos ensinaram como comportar-se de maneira adequada, דומם que assim nos צומח sentiremos וחי. bem na vida. אנחנו לא צריכים לשמור. E isto é o que cada אני לא צריך לאהוב את recorda. הטבע. E logo, אהבת הטבע זה נקרא שאני você חי diz בזה, que ואני לא סתם quando nos חי tornamos בצורה menores, כמה שאני יותר לנצל nos אותך. convém tratar bem uns aos כמה שאני outros. מסוגל יותר לנצל E אותה. אז בוא assim נשבור את devemos ההר, fazer hoje em אז dia, בוא נייבש como את הים, אז adultos. בוא נעשה Temos מה um שכדאי ambiente que לנו. possa אנחנו dizer a צריכים mesma להתייחס coisa. לדברים האלה באיזון. Comportar-se assim como כל crianças. הבעיית Bons האקולוגיה, meninos, eu למה entendi האקולוגים לא isso, מצליחים? mas você também ואנחנו disse que כן devemos עומדים להצליח. מפני שאנחנו אומרים, estar הטבע bom נמצא relacionamento באיזון. בוא אנחנו קודם כל נלמד על עצמנו com a מה זה natureza נקרא em להיות geral. באיזון. Recordo que você בוא אנחנו נרגיש mencionou isso. בינינו, מה זה נקרא להיות O que מאוזנים. significa tudo isso? מה זה נקרא לשמור על Net הכל, vegetal e vivente. ואני לוקח מכל הטבע, Eu מסך necessito הכל, amar a natureza? רק מה שאני צריך Amar em לצורך que הקיום nível? שלי בלבד. Significa que eu vivo nesta e כמו não שחיות. que a utilizo, como me בצורה aproveito כזאת mais e אנחנו, mais. אם נחנך את הבני אדם, וזה חלק Então vamos מהחינוך derrubar a האינטגרלי שלנו, montanha, vamos secar o אז mar. ודאי שיתייחסו נכון Nós גם devemos לאקולוגיה, comportarmos-nos com גם isto, com civilidade, לטבע equilíbrio. הסובב. Todos os problemas אתה לא יכול da ecologia, לחנך את האדם רק ליחסים porque טובים os ביניהם, ecologistas não tiveram אלא êxito, אתה חייב גם כן לחנך e אותו os outros ליחס sim, הטוב porque a היפה לטבע. natureza está em והטבע equilíbrio, הכולל, devemos גם כן למושג entender o que הטבע. está em מה זה equilíbrio. מושג הטבע? Vamos estar אנחנו nós נמצאים primeiro em בהתפתחות. equilíbrio. Que מישהו significa estar em מזיז אותנו, equilíbrio? מישהו מניע אותנו. Que significa מאיפה cuidar זה בא? pelo todo, איפה הכוחות de האלה toda a שמפתחים natureza em אותנו? geral. Somente que איפה necessito para a minha המחר שלי? existência. אני לא מכיר Somente אותו, tirar dela o que אבל necessito, como os ישנם אנשים animais אפילו fazem. Dessa שמגלים maneira, אותו, nós שמרגישים educamos as אותו. pessoas. אנחנו É רואים parte dessa educação integral, הדרגתיות, certamente. סיבה Se ומסובב. comportaram corretamente אנחנו com רואים relação à עד כמה ecologia, שהטבע da בקודם ונמשך, natureza, הולך ומתפתח. ao redor de nós. עד כמה שכל דבר הוא Você não תלוי pode ensinar באחרים. aos homens somente sua עד relação כמה com as שיש pessoas, בזה, senão זה com איינשטיין relação כל à כך própria רצה להגיע natureza, com toda a natureza. לנוסחה הכללית של הטבע. Também esse termo de natureza, que אז significa דברים estamos האלה em הם ידועים desenvolvimento. במדע. Algo nos empurra, nos move. Aonde isso וההשפעה provém? De onde ההדדית של provém כל essa חלקי הטבע força? זה לזה. אז אנחנו לא יוצאים מן הכלל. Aonde está o meu אם אנחנו futuro, לומדים על a minha עצמנו, manhã? איך Não שאנחנו צריכים conheço, mas há להיות existem מיוחדים, pessoas que גם podem כן אנחנו revelar, צריכים que להיות podem מיוחדים עם seguir. הטבע הכולל, Nós וגם עם אותו vemos חוק הטבע הכללי.
שהוא חוק שמפתח isto é אותנו. gradual. וכל הטבע בכלל, Causa e resultado. לא רק אותי, Vemos como לא isso רק vai se חברה אנושית, desenvolvendo. גם צומח Enquanto cada וחי coisa מתפתחים, depende dos demais. וכל זאת רק בצורה הרבה יותר Quanto איטית. a nisto, כל podemos היקום chegar מתפתח, a um לאן? cálculo geral da אנחנו לא יודעים, natureza. אבל עובדה E שהוא assim, מתפתח. הוא Essas מתרחב, coisas são conhecidas יש בו na תהליכים ciência. שונים. אנחנו עדיין לא מגיעים להבין אותם, אבל זה בכל זאת לא מן הסתם. כמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, אנחנו רואים שיש בזה חוקיות אדירה. וכל החוקים שאנחנו מגלים, אנחנו בסופו של דבר רואים שכנראה שהם מחוברים יחד. A natureza רק אני לא é uma מסוגל lei que nos לראות את desenvolveu. הקשר Toda a natureza, בין não חוקי somente a nós, ביולוגיה não somente a sociedade וזואולוגיה humana, mas também ובוטניקה vegetal, והאדם vivente se desenvolve, וכוכבים o animal também, mas ומינרולוגיה. lentamente mas se desenvolve. אני לא יכול לראות קשר. Todo o universo se בין הדברים. desenvolve. אבל Não sabemos בעצם זה como, טבע mas se אחד. desenvolve. אין בטבע vai חלוקה בין expandindo. זה לזה לזה לזה. Há processos, muitos processos diferentes. אז אנחנו צריכים גם כן Todavia não בצורה conhecemos a הוליסטית, todos, mas de todas as maneiras, Rol זה quanto שלם. mais e mais nós avançamos, בצורה כזאת השלמה podemos להתייחס ver לטבע, que existem leis que se obedecem. ואנחנו כחלק Todas ממנה. essas leis que vamos descobrindo, הרי החיים podemos ver כך finalmente que tudo está מחייבים אותנו. unido. E somente eu não sou אני לא capaz חסיד של אף de ver שיטה. a relação entre as חוץ leis מהעובדות. biológicas, zoológicas, botânicas, שאנחנו מקבלים מתוך humanas, as המחקר. estrelas, estelares. Não posso ver essa relação, não tenho esse conhecimento holístico entre essas coisas. Mas, em verdade, é uma só coisa, segundo a natureza. Não há diferenciação entre uma coisa e a outra. E assim, nós também devemos ver de maneira holística, de uma maneira completa, tratar a natureza. שיש כאן שני כיוונים, כאילו. Nós somos אני parte יכול dela. לפתח Porque יחס também יפה a vida לחברה nos obriga a אנושית, isto. ואז מיחס יפה לחברה אנושית אני אומר בוא נאכל Não estou a ונשתה כי favor מחר de לא nenhum חשוב método מה, específico. אנחנו יכולים להרוס כדור הארץ. Fala pelos dados, יכולים. os fatos, que nós vemos assim. או ההפך, כמו שאומרים אלו שמתעסקים simples באקולוגיה, até, viu? בשמירת הטבע. לא אכפת להם בני אדם, אלה העיקר זה שמורה. Mencionou anteriormente העיקר זה que na שמירת הטבע. direção אני do אומר nosso לא, desenvolvimento זה צריך להיות deve עגול, ser de tal זה maneira צריך que não להיות nos אחד. confundamos זה de יחס amor ao אחד חייב próximo, להיות amor à להכל. natureza. אדם הוא חלק מן הטבע. Não, não entendi. ולכן חייב להיות Que aqui גם duas לחברה direções nós אנושית, podemos גם dizer. לאדם בתוך Posso משפחה, desenvolver וגם uma בתוך הטבע relação הכללי, linda אותו יחס. com a sociedade שחייבים humana להגיע e com לאיזון relação ao, בין כל החלקים. כי זה מה à שאנחנו sociedade רוצים humana. שיהיה Vamos בטבע. agora אנחנו tomar בזה סך e הכל ver מגיעים לשמירת como החוק nós הכללי. arruinamos o planeta, mas muito pelo contrário, como diz כמו os que se ocupam da שפלנטות, כל ecologia, os que הכוכבים, cuidam da natureza, הכל não נמצא importa באיזון os ביניהם homens, não? ומסתובבים ומשפיעים Somente זה על cuidar da זה. natureza. ועל פני כדור הארץ אתה עושה משהו בחלק אחד, Eu digo não. אתה מקבל, אם אתה Deve מבדיל ser בכלל, algo אתה מקבל redondo, תגובה מצד השני. único. כך אנחנו צריכים Tudo גם está כן relacionado. להבין O איפה homem é אנחנו parte da נמצאים, ושאנחנו צריכים natureza כך e por isso deve להתייחס existir אלינו. também para a sociedade humana אני o לא מבין homem כאן שום בעיה. dentro da família. Mas Tudo é deve claro, estar em relação com o outro, o homem com a natureza, o homem consigo próprio, entre todas as partes. Porque isso que nós aprendemos hoje em dia da natureza. Depois chegamos ao obedecimento de uma lei geral, uma regra geral, como os planetas, as estrelas, uma obediência, uma influência. E se o planeta que há algo com relação, você recebe um resultado por outro lado. E assim devemos entender o que nos encontramos, e assim devemos tratar e comportarmos-nos. Não vejo aqui nenhum problema. O que vamos fazer? Com relação às pessoas, eu entendo. Quando você fala com relação à nossa educação, boas relações entre os homens também deve estar com relação ao inédito vegetativo e vivente. Pois de fato, disso nos alimentamos.
E posso agregar que esta relação de equilíbrio deve estar também com a lei geral da natureza, que nos sustenta e desenvolve toda a realidade. Isto é um motor segundo o qual tudo caminha. Nossas verificações, nossos estudos, investigando a natureza, investigamos as leis particulares da idade da natureza. Os cientistas desejam chegar a essa partícula boson, que é como se fosse uma células matrizes. Essas células matrizes que se encontram no universo desejam chegar a uma equação para poder entender de maneira mínima a natureza, de maneira completa. Depois de Einstein e todos os demais desejam se encontrar esse âmago da natureza e sabem que existe algo. Se nisso não podem ser que tudo exista, tratam de encontrar isto. A isso a humanidade trabalha, se traz. O homem deseja entender aonde se encontra este impulso interno. O que significa tudo? Aonde me encontro? Que forma verdadeira tem isto? Que motor? Move tudo. Por isso é o meu futuro. Também meu passado. Meu futuro. Se todos os meus atos têm relação com a natureza, posso curar a natureza e empurrá-la ao desenvolvimento. Se vou contra, percebo que perco. Eu vejo isso na história e também na vida. Vejo as crianças. Nós podemos dizer de antemão se terá êxito e se não. Quando nós entendemos e compreendemos as leis, você com o teu comportamento, com a tua condição, com tuas oportunidades, isso terá êxito e esse não. Podemos ver claramente isso. É correto ou não? Com isso podemos impedir o homem de fazer rombos e trazer muita dificuldade. Isso é a ciência. Isso não é que fazer telefones mais modernos, criar celulares menores, mais compactos, mas entender o plano geral, a essência da vida, porque e como fixa em que maneira se encontra hoje em dia a humanidade, em que estado se encontra. על זה מדברים המון מדענים, על זה מדברים המון אנשים. זה לא דעה שלי בלבד, שאני בזה מנוגד לאחרים. אני מדבר על טבע הגלובלי הכללי, שיש בו חוקים, ואנחנו חוקים האלה לומדים במדע, ומתוך כל המדעים אנחנו מגיעים למצב שרואים שהכל זה מחובר ועגול. והעובדה שאתה עכשיו נמצא במשבר הגלובלי, שלא האמנת שזה יקרה, שחשבת אתה אני אעשה מה שבא לי, פתאום אתה רואה שלא, ההפך, לא בא לך. אלה קודם כל מאיפה זה בא לא ידוע, ואתה לא יכול לעשות מה שבא לך, אתה קשור לאחרים. ואתה אומר שהעולם הוא לא גלובלי, עכשיו אתה מתחיל לדבר איתי על זה. אני בכלל לא מתחיל מזה. אני מתחיל מנקודה שזה ידוע. והעובדה שאתה חי את זה, אוכל את זה עכשיו היום, על הכיס שלך, על הבריאות שלך, על המצב העולמי, אתה מרגיש את הגלובליות של הטבע, ואתה אומר לי לא, אז אין לי מה להגיד. כל אחד יכול להגיד, אני לא מאמין, אני לא שומע, כלום. אז אני עם האדם הזה muitos cientistas, muitas pessoas, não somente a minha opinião, que eu estou contra os demais. Eu falo sobre a natureza global em geral, que o que há nelas e essas leis nós vemos na ciência, e com isso nós chegamos ao estado no qual nós entendemos que tudo está unido e é tudo circular, redondo. Estamos num estado globalizado.
קודם לא Nunca חשבנו pode ser o שזה que יקרה, fazer o היום que אנחנו, deseja, תראה מה mas שנעשה onde עם provém אקלים, isto? מה שנעשה עם E você não pode האוקיינוסים, ser o que tem עם vontade de הזיהום, עם fazer. הכל. אין השפעה. E você diz que o mundo não é Acolhe, globalizado e começa a falar comigo. Não começo disso. כן. Começo do ponto no אמרת qual קודם é שבמסגרת conhecido. האיזון שלנו אנחנו צריכים, דיברת על בריאות Não הגוף. falo com você sobre o ואמרת שיש Criador, דברים שאנחנו falo da צורכים היום, natureza, que há muitos cientistas que dizem a mesma coisa que eu estou שכאילו הורסים dizendo. את הגוף שלנו. E pode ver que נו, hoje em זה, dia מה יש לי כאן להגיד? מלא יש לך באינטרנט os כאלה עובדות. cientistas כן, אז falam השאלה היא אם isso תוכל pela קצת להסביר מה saúde, צריכה להיות pela הגישה economia. לזה. יש כל Você מיני... pode ver os גישה? reflexos disso na sua vida אני אגיד pessoal, לך, nas אני suas יכול לסכם. finanças. Pode ver a lei natural da קטנה, natureza. אבל יכול Cada um לסכם. pode dizer eu não ouço, não acredito, não quero מאיפה זה saber, בא? mas está envolto nesse זה processo. בא מזה שאני É impossível ממתקים. fugir disso. אוהב סוכר. עכשיו, אם לא היה, Posso Açúcar perguntar algo bateva. diferente? והוא לא נמצא Sim, סוכר eu בטבע. recomendo יש פירות, vá יש דבש. As É, origens avalie da açúcar. ciência. אם לא הייתי מגזים Pode provar que é בשימוש completamente בסוכר, diferente. באכילת סוכר, לא Se הייתי מגיע conseguir. לזה. Não há um cientista hoje em dia יש הרבה que não מאוד, entenda הרבה que tudo está מאוד סוגי conectado. המזון שאנחנו Essa מייצרים natureza sempre foi רק globalizada. כדי Só agora nós למלות entendemos isso, mas ela nunca חשבון mudou. בנק למישהו ולמלות בתי חולים A בחולים influência עקב זה. da sociedade sobre o homem. Antes nós criamos que isso não Não. acontecia. Veja o que אז אני אומר acontece hoje em dia. שהאנושות צריכה ממש Veja nossos לבדוק oceanos, את nossos עצמה mares. מההתחלה עד Veja a הסוף, sociedade que כל nós מה שהיא עושה, criamos. ולהוציא Veja, כל é um הדברים só, na שהם verdade. Você ריאליים. mencionou anteriormente כן? que ao estar לאדם. equilibrado, וממש לאט לאט, בצורה הדרגתית, devemos קודם כל להביא להם איזשהו comprovar a תחליף, ואחר כך saúde להוציא do אותם corpo. לגמרי. כמו E עכשיו hoje em אנחנו dia נלחמים utilizamos נגד coisas que nos הסיגריות. arruinam נגד nossa העישון. saúde. Não há que falar ככה sobre isso. שאנחנו נלחם נגד כל דבר ודבר שהוא מזיק לבריאות, לגוף. Qual deve מה ser שלא a נמצא בטבע, aproximação sobre בצורה isso? ישירה. ירקות, Eu tenho פירות, diabetes, por בשר, exemplo. דגים, מים, כל היתר לא. מה שלא Muito נמצא pequena. De onde בטבע, provém isso? זה בטוח Provém מזיק de לגוף. que רק אולי לא בדקנו eu עדיין, gosto de guloseimas. Gosto de açúcar, vou בצורה fazer o quê? שהוכחנו את זה. אבל אנחנו צריכים להבין גם כן כך, לקבל את זה בצורה שאם Se não persistir ישנו no בטבע, açúcar, se não existisse açúcar na אתה יכול natureza, למצוא לזה שימוש טוב. industrializada, eu não teria אם לא diabetes. נמצא, Não há na בטוח natureza ששימוש טוב. açúcar. מה Na שלא natureza existe frutose, existe mel, existe outros tipos de sacarina. היום למשל אם אני רוצה Se não existe consumo de açúcar industrializado, não chegaria ao estado זה de עולה לי diabetes. דווקא פי 3. אני מבין אותך. Há muitos רגילה. tipos de alimentos que אני לא אומר nós שאנחנו צריכים לחזור. fabricamos somente para nos אני לא אומר prejudicar. שאנחנו צריכים לחזור לטבעונות או טבעיות או... E para encher a conta bancária de uma pessoa e enchermos os hospitais das pessoas somente por esse motivo. גנטיקה, ללא כל השכפול הזה, מה שאנחנו עשינו, אין ברירה. Isso é tudo. אנחנו אחרת לא נוכל Digo que na natureza להכיל את האנושות. deve comprovar-se de אנחנו חייבים princípio até o לתת להם final את זה. tudo que בלי זה faz כולנו e נראה tirar מרע. todas as coisas אין ברירה, más אנחנו que חייבים estão להשתמש nela בכל para דברים o האלה. homem. אבל לאט לאט אנחנו Em צריכים עכשיו verdade, pouco a pouco, gradualmente, לעשות מחקרים antes de ולהגדיר mais את nada, אותם הדברים trazer שאנחנו עושים על ידי aqui, הכימיה, על ידי tirar completamente o que seja על possível, ידי como hoje דברים em אחרים. dia נגיד, יש לי חבר lutamos שבערבה מגדל פלפלים, para que as pessoas não ועוד כל fumem. E assim מיני devemos fazer com ירקות relação ao que ופירות, danifica nosso אז corpo. אצלו אין כימיה, Tudo que não está na כי הוא natureza de משתמש uma במיני maneira החיידקים direta. שאוכלים דווקא מזיקים. אתה מבין? ועוד דברים. היום Carnes, אפשר לעשות הרבה. alimentos, אבל צריכים קודם כל peixes. להתחשב שהאדם Podemos alimentarmos שיהיה de tudo מזון que há. לכולם, זה ברור. אלא לאט לאט גם כן O que não להתקדם está na לאקולוגיה. natureza לכן אני אומר, הטיפול seguramente causa בחינוך dano הוא ao צריך להיות corpo. חינוך Pode האינטגרלי ser que כזה, não comprovemos שהוא isso הביא לנו rapidamente. לאיזון לתיקון בכל Não comprovamos, não é שטחי חיים científico, mas devemos fazer e aceitar de maneira Então, correta. Se אנחנו כאן existe na באמת natureza, tudo bem. קובעים
possa utilizar de maneira correta, se não está na natureza, seguramente isso em algum momento vai me prejudicar. Sim. Hoje em dia, quando desejo começar a exercitar-me, isso me custa 3 vezes mais. Eu não digo que nós devemos voltar à alimentação natural, 100% natural, uma biologia limpa. Não é genética nada. Cópia genética? Não. Não temos outra opção. De outra maneira, não poderemos alimentar a humanidade. Nós devemos dar-lhes isso. Sem isso, pereceremos de fome. Não temos outra opção. Devemos utilizar isso. Porém, pouco a pouco, devemos, daqui por diante, fazer verificações, estudos, e entender tudo que nós fazemos através da genética e da química, ou coisas distintas. Tem um amigo que cria todo tipo de vegetais no deserto, no sul de Israel. Ele não utiliza química, utiliza de modo natural, sem agrotóxicos, para criar esses vegetais. Que seja algo claro, que pouco a pouco avançar na ecologia. Por isso eu digo, nossa educação deve ser integral, que nos trará o equilíbrio com todos os aspectos da vida. Quer dizer, daqui nós podemos nossa relação correta e equilibrada com tudo que o homem faz e traz em revolução com tudo que fazemos. E como resultado disso, a técnica, a economia, a agricultura, em tudo. אלה אומרים ככה לעשות ואלה אומרים ככה לעשות ואני שומע אולי ככה אני הייתי עושה אולי ככה אני כבר חושב איך הייתי אני עושה אתה מבין, אני כבר מתחיל לקבל מהם רצון. יוצא שיש כאן איזה מין שינוי בי שלא היה קודם רצון לזה, ופתאום אני מוצא את עצמי המתעניין, הקובע דעתי, רוצה ככה, רוצה ככה, הולך ללמוד את האדריכלות הזאת. Como se fôssemos, como quando foram crianças me educaram, mas hoje em dia que eu sou adulto, como posso... ככה אדם מקבל תמיד, מאיפה יש לנו כל מיני רצונות לסוגי החיים, למדע, לחוכמה, למקצוע, מאיפה יש? אני רואה שיש בעולם הזה וזהו, אם אתה תיקח את זה כפרי, משם מאיזשהו מקום רחוק שאין לו אינטרנט, אין לו כלום, אז מה הוא יודע? הוא יודע, אני יכול להיות או עם הפרות, או עם התרנגולים, ou não quero ser assim, mas ouvi que é desejável estar nisso. Fora disto, há pessoas inteligentes têm me dito que isso vai me trazer um resultado muito bom. E então vou a um curso de engenharia, todo tipo de estudos, piqueniques, reuniões, vou a todo tipo de convenções com eles e assim ouço que eles falam sobre a importância dessa profissão, criar casas desta maneira ou de outra e que inventam todo tipo de coisas imensas e novas. Eu me incluo nisso, isso me influencia e de pronto eu começo a entender que eles dizem que devo fazer assim e de outra maneira, pode ser que eu tenha feito de outra maneira. Então, imagino como eu deveria ter visto. Começo a receber deles desejo. O resultado disso, que é que uma mudança em mim que não existia anteriormente, mas que logo me encontro e que me importam essas coisas. E o que eu faço? Eu vou estudar esta ciência, essa sabedoria, essa profissão. Entende? É verdade.
Assim, o homem o recebe dessa maneira, entendo dessa maneira. Os seus desejos, a todo tipo de sabedoria, de profissões, de onde eu recebo isso. Vejo que isso existe no mundo, e assim, se você é uma pessoa do campo, uma pessoa rural, onde não tem internet, não tem nada, que sabe? Sabe que pode estar com as vacas, os frangos, com a agricultura, isso tudo. O que tenho fora disso? Essa é sua profissão, sua vida, e logo pode dizer o que convém e o que não lhe convém atuar. Cada pessoa aprende do seu ambiente. Eu recordo que o meu pai, quando desejava que eu fosse um músico, me levava. Não me deixava ver filme, não. E brincar, assistir filmes infantis, nem pensar. Ele me levava a filmes sobre música, sobre grandes músicos, grandes compositores. E então eu vi ali Mozart e todo tipo de filmes sobre suas vidas. A verdade é que não vi nada bom, viu? Todos viviam em todo tipo de existência tão... Um se envenenou, outro estava estranho. E te digo, recebi a grandeza dessas pessoas que desejavam criar grandes obras. E isto sim permaneceu em mim, desse desejo. Não recebi um desejo de ser como eles e semelhar-se a eles, mas assim, respeito pelo que eles faziam. E dentro da minha natureza, me influencia. Outra pessoa pode ser que se influenciasse de outra maneira. Eu não. De todas as maneiras, cada um do ambiente de maneira distinta, é influenciado de maneira distinta. Qual é o